Olá, que bom que você está aqui mais uma vez conosco, acompanhando os estudos, conhecendo um pouco mais da Bíblia e principalmente nesse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos no início, mas você pode ver que temos muita coisa para a gente conhecer, né? Você está aqui no canal do Estudos Eckhart, um canal de estudos que eu faço, estudos teológicos, estudos de conhecimento bíblico, para que você possa compreender melhor e entender mais o que a Bíblia tem para apresentar. Junto a este tem a Escola Bíblica Virtual, que também é um canal voltado só para estudos. O Estudos Eckhart, eu tenho nesse canal uma live toda segunda-feira às 21 horas, mas na Escola Bíblica Virtual eu tenho só estudos, não tenho live, não faço entrevista, faço nada, é apenas estudos. Mas tudo isso faz parte do Estudos Eckhart, para que você possa conhecer a Bíblia. O meu intuito é fazer com que você conheça melhor a Bíblia, seja capacitado, que eu possa passar um pouco do conhecimento que eu tenho, e você não precisa ficar aí se preocupando onde pegar. Às vezes vai na internet, a gente não sabe a origem, a fonte, né? Não sabe que a pessoa tem para passar. Eu tenho aqui para você. Eu sou Tione Eckhart, sou pastor, teólogo, professor, escritor, pós-graduado em cultura afro-brasileira, mestre em psicologia, e estou aqui passando para você um pouco do meu conhecimento. Eu fui diretor de seminário por mais de 10 anos, lecionei de mais de 20 anos em seminário, trabalho com a área teológica, então estou passando para você um pouco do conhecimento para que possa capacitar você. Se você está gostando, se você está entrando agora, você está pelo Facebook, você passe a seguir esse canal, aciona ali o sininho. Se você está no YouTube, você se inscreva e acione o sininho também. E compartilhe, convide mais pessoas. O ideal é que todo mundo do Facebook esteja lá no YouTube se inscrevendo, para que o canal do YouTube cresça e a gente possa ter acesso a mais pessoas possam ver. Mas se você já está no Facebook, para mim já é uma gratidão muito grande. Espero que você esteja gostando. Estamos na parte final do capítulo 2 do livro dos Atos Apóstolos, dividi em 3 partes para que possamos compreender, cada uma com 20 minutos aí. Eu acredito que agora essa é menor, peço desculpa, a ideia é fazer estudos menores, mas nesse capítulo 2 eu não pude fazer menor do que esse período, esse tempo que nós tivemos, ok? Mas agora nós vamos continuar e vamos encerrar assim o capítulo 2 do livro de Atos Apóstolos. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47 e vamos conhecer como os cristãos, os primeiros convertidos, viviam naquela época, logo ali após o Pentecostes, que consta em Atos 2. Diz assim, né, o texto de Lucas, de capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que interessante. Lucas vai fazer uma questão de explicar para Teófilo como os cristãos viviam e como eles passaram a viver após o batismo, após aceitar a Jesus, se arrepender, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, após ouvir a mensagem de Pedro, após todo aquele processo ali que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração, e eles se batizaram, aquelas quase 3.000 pessoas que se agregaram, passaram a se tornar cristãos, e vai falar para Teófilo como eles começaram a viver. Então ele vai dizer, nesse capítulo agora, eu vou passar para vocês algumas traduções do que no grego quer dizer, porque é importante a gente entender a profundidade que o texto diz. Versículo 42 diz: e perseveravam. A palavra perseverava é continuavam firme no que eles ouviram de Pedro, no que os apóstolos ensinaram. Então estavam firmes, constantes naquilo ali. No que? Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Que ensinamento? Que nós vimos no capítulo 2 ali, Pedro pregando aquele evangelho que cumpre o que o Antigo Testamento dizia, que Davi disse, que Joel previu através da sua profecia. Estavam firmes naquilo ali, na comunhão. A palavra comunhão, eles tinham algo em comum, então eles participavam também, tendo isto em comum: Cristo, o Cristo prometido, o Messias prometido. No partir do pão e orações, era costume judaico de se reunir sempre no final da tarde, fazer tipo um café, um lanche, né, para orar. E agora passou a fazer com cristãos. Então eles passaram a ter um momento diferente, começaram a ter um grupo diferente ali. Eles não eram chamados de cristãos ainda. Eu estou colocando aqui para você entender, diferenciar, ok?
No versículo 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor em cada alma, cada um deles tinha um respeito, algo no profundo do seu coração, um respeito por Deus, né? Eles tinham isso, um temor, algo que falta muito nos dias de hoje. E diz, e muitos prodígios. A palavra prodígios no grego significa algo estranho que faz com que a pessoa que observe fique maravilhado. Então, haviam coisas que eles não sabiam explicar, mas eles ficavam maravilhados. E sinais, marcas, provas de que era feito pelo poder de Deus. Então, era feito algo e deixava alguma marca, alguma prova de falar, foi Deus que fez, não foi um homem. Então, eles tinham temor, respeito, e essas coisas aconteciam, né? E isso tudo era feito por intermédio dos apóstolos, daqueles que seguiram Jesus, que foram seus discípulos. Então vejam, eles passaram a observar o que os apóstolos ensinavam e faziam, e ficavam maravilhados, porque sabiam que aquilo só podia ser feito pelo poder de Deus, mas era feito através, né, por intermédio dos apóstolos, dos homens, Deus atuando na vida dos homens. Eles ficavam então maravilhados, vendo como Deus usava os seus servos. No versículo 44 diz: então todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram, todos que acreditaram, confiaram no Evangelho, aderiram ao Evangelho. A palavra crer no grego tem esse significado, adesão. Então todos que aderiram ao Evangelho, então eles passaram a confiar no Evangelho, a seguir o Evangelho, eles estavam juntos, é o que vai dizer o texto, né? Então eles estavam juntos entre ali, passaram a se reunir e tinham tudo em comum. As coisas que eles criam, as coisas que uniam eles, era tudo algo em comum. Quem estava em comum entre eles? Cristo, o Messias, o Salvador. Isso é muito importante. Então nós devemos entender que eles viam as maravilhas de Deus, compreendiam que era o poder de Deus manifestado através da vida dos apóstolos, das atitudes, né, das palavras. Eles entendiam o Evangelho e por isso eles tinham tudo em comum. Quem? Cristo, Deus através de Cristo ali ressuscitado. Porém, era só com os que creram no Evangelho pregado pelos apóstolos. Não eram para todos os demais judeus que estavam lá no Pentecostes. Só por aqueles ali que estavam se convertendo e ouviram o Evangelho e se converteram. Nós devemos entender isso. Isso não era algo para todos. É só para aqueles que aceitavam, aqueles que criam, aqueles que se aderiram ao Evangelho. Versículo 45 diz: e aí vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse texto precisa ser bem explicado para a gente entender o porquê isso acontecia. Vendiam, a palavra vendiam, levavam com o intuito de vender, de exportar, né? Disposição para se desfazer. Então eles tinham essa disposição. O quê? De desfazer do quê? Das propriedades, das possessões, o que eles possuíam, dos seus bens, né? Que vai dizer que propriedades, os bens, os pertences que eles tinham, distribuindo, separando em partes o produto, as coisas que eles tinham, de acordo com o que cada um necessitava, cada um tinha. Então vejam, eles faziam ali, na verdade, uma verdadeira ação social, como deve ser feita, né? Como deveria ser feita. Eles estavam fazendo ali. Mas por que precisa explicar melhor? Porque senão fala assim, tá vendo? Para ser cristão, tu tem que sair vendendo tudo. E aí outros vão falar, não, é isso que a igreja quer, que você venda tudo para o pastor ficar rico. Não, entenda. Isso, nós vimos lá no capítulo 2, versículos 1 ao 13, a festa de Pentecostes é uma festa de gratidão pela colheita. Eles levavam coisas para oferecer a Deus por gratidão pela colheita que estiveram. E vimos em Deuteronômio, Números, o que dizia para ser feito, como deveria ser. As pessoas chegavam para entregar a Deus o que tinham. Então alguns levavam bens, outros levavam coisas para vender ou para comprar. Eles faziam isso porque eles ofereciam a Deus que tinha melhor. Alguns moravam longe. Nós vimos no mapa ali no segundo estudo de Atos 2, de 14 a 41, nós vimos ali que eles vieram de lugares bem distantes para Jerusalém para oferecer a Deus a gratidão deles. Então o que acontece? Eles não traziam seus animais, as coisas para ali. Eles traziam coisas para vender, para comprar e oferecer a Deus. Traziam dinheiro. Outros traziam coisas para vender também, para poder voltar ou negociar. Então eles começaram a vender o que tinham. A palavra propriedades aqui são possessões, o que eles possuíam. Não necessariamente terrenos, plantas. Poderia ser que eles vendessem a sua casa,
um terreno, não sei, mas a palavra é o que eles possuíam. Eles vendiam o que eles possuíam e os seus pertences. Então eles estavam vendendo. Mas por que eles vendiam? Porque eles viam que existiam pessoas que tinham necessidade. Como todos estavam juntos e tinham tudo em comum, passaram a entender o evangelho, nós vamos suprir a necessidade desse meu irmão, que Cristo agora nos uniu através do seu amor. Muda. Isso é a metanoia, isso é o arrependimento, isso é a mudança de pensamento. Estão entendendo? De acordo com o que cada um necessitava, precisava de algo. Veja, eles separavam para ajudar as pessoas. Então eles já mudaram o seu comportamento. Isso é muito importante a gente entender. O versículo 46 diz: diariamente, não foi o que aconteceu apenas naquele momento. Diariamente, veja, já saiu daquele dia, continuou, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja, diariamente, o texto diz, todos os dias, no mesmo horário do partir do pão. Então, assim, aquele cafezão que eles faziam, vamos botar esse nome, né? Um cafezão, um lanche à tarde, eles estavam lá. E eles perseveravam, eles continuavam firmes no que eles aprenderam, unânimes, de comum acordo, eles estavam no templo lá, em comum acordo, todos tinham isso. Partiam o pão de casa, nas casas, as reuniões diárias, conforme o costume judeu, que eram feitas nas casas, Jesus participou delas. Quando Jesus entra na casa dos fariseus e senta com os pecadores, e os fariseus falavam, lá ele senta com os pecadores, isso era costume judaico. Então, só que eles faziam agora com outro intuito, com outro momento, com outra alegria. Eles faziam isso com alegria, muita exultação. Não era para ficar perto de um fariseu, de um saduceu. Eles ficavam perto do seu irmão, que também foi salvo por Cristo. Então eles tinham essa alegria e singeleza no coração. Eles tinham simplicidade, pureza. Algo que só o Espírito Santo pode produzir na vida de alguém. Fruto. Fruto que o Espírito Santo pode produzir. E o versículo 47 encerra dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja que coisa importante, louvando a Deus. De todas as formas, eles estavam elogiando a Deus, falando das coisas maravilhosas que Deus fez para eles. Louvor é isso, é elogio. Contando, alcançando alguém ou recebendo de alguém, falando as coisas que Deus estava mostrando. Contando, né, eles alcançavam e as pessoas viam, ou então recebiam um parecer agradável. O quê? Que parecer era esse? A simpatia, graça, né? A palavra simpatia ali, nesse texto, significa o que dá, ocasiona prazer ou que produz consideração favorável. É sempre algo que é sentido por outros, fruto, algo que você oferece ao outro. Então, eles louvavam, eles estavam contando com a simpatia, o povo gostava deles, do comportamento que eles tinham. Não é mais aquele judeu que achava que ele era o único certo, justo, que Deus ia levar para o céu e os outros para o inferno. Eles passaram a ser pessoas que viram, olha, esse pessoal tem amor no seu coração, eles têm um comportamento diferente. Isso era muito importante. E aí vem a parte mais importante que a gente tem que destacar. A cada dia, então, acrescentava-lhes o Senhor na igreja os que iam sendo salvos. A palavra igreja, né, que consta no grego aqui, é eclesia, congregação. Mas veja, era Deus que acrescentava aos que se salvavam. Uma coisa, isso é muito importante a gente entender. Tem aumento o número de membros de uma igreja, quem aumenta o número de pessoas convertidas é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor, não é a equipe de louvor, não é o formato da igreja, os bancos, a programação. Isso não aumenta o número de pessoas que são salvas. Pode aumentar espectadores, mas quem acrescenta os que são salvos é o Senhor. Isso é o que aconteceu lá em Atos, é o que continua acontecendo hoje. Uma simples pregação de Pedro e dos demais 119 falando do Evangelho, cada um deixando o Espírito Santo atuar e falando na língua para que cada um possa entender no cada idioma presente ali, fez com que quase 3.000 pessoas se convertessem. E essas quase 3.000, vivendo diferente, fizeram com que as pessoas pudessem se agradar e querer ser salva, passar a fazer parte daquele momento. Testemunho de vida, mudança de vida. É assim que a igreja vai crescendo, e não através de eventos, programações, estratégias. Não é isso. Veja bem que Atos deixa isso bem claro.
Então, nós devemos entender isso. Eles não se preocupavam mais com as aparências, com as ideias, com qualquer outro tipo de pensamento contrário, porque os corações deles estavam produzindo frutos do Espírito. Por isso agiam com sinceridade, transbordavam com alegria, né, no seu coração. E esse deve ser o verdadeiro sentimento das pessoas. Esse deve ser o verdadeiro sentimento das pessoas quando elas se reúnem nas igrejas, quando elas se reúnem nas suas casas para estudar a Bíblia, quando elas se reúnem como cristãos. Em qualquer outro lugar que se reúne em nome de Cristo, deve ser esse sentimento, uma alegria incontrolável que explode o coração, a vontade de louvar a Deus, a vontade de orar, de repartir, suprir a necessidade do irmão. Esse deve ser o sentimento. O nosso sentimento como igreja reunida em qualquer lugar deve ser um sentimento que faça com que a pessoa goste de estar presente com a gente e não do que a pessoa sinta pavor da gente. Isso é muito importante. Então nós devemos ter esse sentimento. Veja o que Atos 2 fala, a pregação, o Pentecoste. Veja onde ele trouxe, que coisa importante. Por isso eu quero encerrar esse estudo de Atos capítulo 2 com alguns ensinamentos que ele pode trazer para a gente. Primeiro, Pentecostes é a festa de ação de graças pela colheita. A festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes, é de entrega, de gratidão ao Senhor, de agradecimento. Segundo, a profecia de Joel e de Jesus se cumpriram com a vinda do Espírito Santo, quando ele chega ali em Atos e faz com que as pessoas que eles preguem o evangelho no idioma que eles pudessem entender. E ele entra no coração e dá uma agulhada neles, de forma que eles vão querer se converter. Outro, Deus se manifesta de forma com que todos entendem. Deus não vai se manifestar de forma com que um líder entenda. Deus falou comigo e todo mundo vai ficar olhando. Não, ele vai se manifestar de forma com que todos entendam e falam, é Deus que está aqui. Não há dúvida, todos sabem que é Deus. Deus anuncia o evangelho na língua de cada pessoa. Deus não anuncia o evangelho numa língua desconhecida, na língua de cada pessoa, porque quer que todos conheçam o seu evangelho, as suas boas novas. Pedro prega o evangelho de salvação. Pedro não prega qualquer outra coisa, ele prega o evangelho de salvação. Outro ponto importante, todos estavam presentes ali, dos 120 primeiros, todos os demais, quase a 3.000 pessoas, conheciam o Antigo Testamento e os mandamentos de Deus. Então não adianta você querer conhecer o Novo Testamento se você não sabe o Antigo Testamento. Isso é muito importante. O evangelho pregado faz com que todos mudem o seu pensamento sobre a salvação. Muda de vida, é metanoia, mudança de pensamento, de comportamento, de atitude. Nós devemos entender isso. Todos foram batizados por imersão. A palavra batismo é isso, imersão. Todos os dias eles aprendiam com os apóstolos. Eles aprendiam, era a doutrina dos apóstolos, ensinamentos. A igreja se reunia tendo o amor de Cristo em comum em seus corações. Não se reunia para ir um culto, uma programação, uma festividade, um café, um jantar. Não, eles iam lá porque tinham o amor de Cristo em seus corações. Os sinais e maravilhas só podiam ocorrer quando vindo da parte de Deus. Ninguém podia fazer aquilo se não fosse da parte de Deus. Então veja, não era algo exclusivo de um ou de outro, era Deus atuando. A igreja vivia um evangelho de amor, um evangelho de harmonia, um evangelho de comunhão que explodia entre eles. Todo mundo via, transbordava com alegria. É o que a igreja vivia. E ela vivendo desta forma, com tal alegria, é aí que ela caía na simpatia das pessoas. As pessoas queriam fazer parte da igreja, aceitar esse evangelho. E tendo esta simpatia, Deus ia acrescentando cada vez mais os que iam sendo salvos. Quem faz o crescimento da igreja é Deus, através do nosso comportamento como cristão, e não por causa da nossa mega igreja, por causa do que eu penso, por causa da filosofia pregada, por causa da mudança, por causa de diminuir, melhorar a forma de falar, fazer com que as pessoas se sintam bem. Não, as pessoas elas vão ser acrescentadas porque Deus vai colocar lá. E nós temos que viver como eles viviam lá, uma vida digna, louvando ao Senhor, entendendo o seu evangelho de salvação. É isso. Lucas deixa claro a Teófilo que o cristianismo era algo benéfico e muito maravilhoso, impossível de explicar. Veja que ele não tem palavras para explicar o que era tão maravilhoso. Só quem o recebia e o entendia podia explicar a maravilhosa alegria que sentia em seu coração. É isso que Lucas está passando para Teófilo. E eu quero deixar, nesse final de estudo do capítulo 2, uma pergunta para você.
Nós estamos vivendo e pregando este evangelho de Atos 2 nos dias de hoje? Será? Será que nós só estamos vivendo, pregando os dons do Espírito Santo, falar em línguas, os mega eventos? Será? Veja, esse é o evangelho que salva, esse é o evangelho que muda, esse é o evangelho que faz muitas pessoas se renderem aos pés de Cristo. O evangelho genuíno. E o ensinamento que deve ser passado é o ensinamento dos apóstolos, que a Bíblia diz. Por isso, reflita bastante no capítulo 2, veja, analise, coloque seu comentário, coloque o que você acha, favorável, contra, crítica, não tem problema. Vamos participar, vamos dialogar. É um canal para você participar. Eu quero que você esteja aí, conhecendo mais, que você possa, você também colocando o que você pensa, me ajuda a dialogar, faz com que as pessoas possam compreender. É como se fosse uma sala de aula. A intenção aqui é capacitar, é abrir um diálogo e você poder conhecer um pouco mais do que o texto tem a dizer, ok? Espero que você tenha gostado. Não esqueça que o Estudos Eckhart, toda segunda-feira tem um vídeo ao vivo, onde eu estou falando ali, uma live ao vivo, falo 1 hora, às vezes um pouco menos, de algum estudo que alguém pede. Não tem nada a ver com os estudos aqui, são estudos temáticos, né? Escola Bíblica Virtual, que é o canal de estudos da Bíblia, que tá onde tem esses estudos aqui, você pode divulgar, tá tanto no Facebook quanto no YouTube. O Estudos Eckhart não, mas a Escola Bíblica Virtual tá no YouTube e no Facebook. E você pode me seguir também pelo Instagram ou por esses demais canais, ok? Coloque aí, compartilha e se inscreva no YouTube, segue no Facebook, aciona o sininho e fica cada vez mais aí conhecendo a Bíblia, ok? Um abraço, um beijo e até o próximo estudo do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos.